Shalom, graça e paz a todos vocês que estão aqui em mais esse sacerdócio no lar. Estou aqui com a minha digníssima esposa, né, a pastora Alessandra. Até eu estava brincando esses dias, né, com uns irmãos, mas falando sério. Falando sério. Você só fala sério. Eu disse assim, né, que o homem é o cabeça do lar. E não tem boca. O homem é o cabeça mesmo do lar. Viu? Porém, nós temos uma grande dificuldade, homens. As mulheres é o pescoço nosso. Nós só vamos virar a cabeça para onde elas quiserem, porque quando elas não querem que você vire a cabeça, meu irmão, de um lado para o outro, esquece. Então, o homem é o cabeça do lar. Você que é homem aí, coloca aí no nosso comentário, aí no nosso chat. Você que é homem, fala assim, eu sou o cabeça do meu lar. Aí a mulher vai colocar assim... Eu sou o pescoço dele. Amém? Então nós estamos aqui para trazer mais um momento com você desse sacerdócio no lar, né? Sim, com certeza. Que o Espírito Santo de Deus direcione você nessa palavra, em nome de Jesus. A única coisa que eu gostaria de perguntar, pedir para você nesse momento, é que você pudesse aí estar compartilhando, né, essa live conosco. Porque assim, nós fazemos esse trabalho de uma forma com tanto carinho, né? É todo um trabalho então aí envolvido no meio para nós então estarmos aqui, né? Para poder gravar, para poder fazer, para poder toda a técnica, todas as pessoas envolvidas nesse trabalho. E aí de repente, se você conseguisse nos ajudar a divulgar a nossa programação, isso ajudaria demais a nossa vida. Então você que está no Facebook, a página do Facebook, você tem a opção de curtir a nossa página, né? E compartilhar esse link, né? Esse vídeo no caso. E aí então, a partir dos próximos vídeos que entrar, você vai ser notificado. No YouTube, você então se inscreve no nosso canal, né? Você se inscreve aí no nosso canal, clica no sininho, onde você então, quando nós entrarmos novamente com uma transmissão, você vai estar recebendo uma notificação. E aí você copia o link e mande para os seus grupos de WhatsApp, mande então para os seus amigos. Eu, por exemplo, tenho uma lista de transmissão, onde então aquilo que eu acredito ser importante para mim, eu distribuo para essa lista de transmissão, né? Bem mais de 200 pessoas que eu coloco então, que eu coloquei naquela lista de transmissão, fora os grupos então que eu também coloco. Faça isso, que dessa maneira você vai estar então ajudando o Ministério Manancial a avançar. Nós do Ministério Manancial estamos na Avenida Santos Dumont, 434 na Vila Pacífico, né? E nós temos as nossas reuniões, né, principais, que são quarta-feira da intimidade, sexta-feira do sobrenatural, buscando as causas impossíveis, né, 19h30 essas duas reuniões, sábado 20 horas, né, com o nosso culto Awake, né, com a juventude, e domingo 9 e 19 horas com dois cultos de celebração. E aí nós temos várias atividades também durante a semana, online e também presencial, que faz parte e compõe então o nosso desenvolvimento da igreja do Ministério Manancial. Sim, e você compartilhando, as pessoas elas vão usufruir daquilo que você também está usufruindo, que nós estamos aqui para levar para você a palavra de Deus, algo que o Espírito Santo de Deus vai direcionar a sua casa, a sua vida, assim como nós recebemos, nós entregamos, aí Sim. Você recebe e você também entrega. Muito bem, então essa ministração de hoje nesse sacerdócio, nós estamos falando sobre uma igreja família, né? E nesse objetivo que nós estamos falando de uma igreja família, é muito importante você então aprender cada um dos passos. Então, se você perdeu alguma ministração, volte, assista também essas outras ministrações depois, ok? Hoje nós vamos falar sobre a nossa mordomia, né? A nossa mordomia é o nosso texto de hoje, é o nosso estudo de hoje desse sacerdócio no lar, que é um trabalho discipulado para toda a família e para toda a casa. E também sobre esse ponto você pode estar buscando aí no nosso aplicativo ou no nosso site
você pode também estar baixando esse estudo para que você possa acompanhar na íntegra, para você ter com você e etc e tal. Basta você entrar, estar aí o link aí para você, ministeriomanancial.com/sacerdócio, e aí se você também desejar baixar o aplicativo para você ter no seu celular, tanto para Android quanto iOS, você pode estar fazendo isso. Nossa mordomia. A excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Nós no Ministério Manancial, nós temos um lema conosco, que é então fazermos as coisas com excelência. Nós não gostamos de fazer as coisas meia boca. Claro que na maioria das vezes nós entendemos que o feito é melhor do que o perfeito. Então também nós não somos bitolados a ponto de deixar de fazer algo. Nós vamos trabalhando para um processo de melhoria e de aperfeiçoamento. Então a excelência, ela honra os céus, porque o céu é excelente. A Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro, os muros então são de pedras preciosas. Então veja que algo extraordinário, é tudo muito bem organizado. Você vê que até mesmo a Bíblia nos ensina que as vestes são brancas. E para você manter uma veste branca, como a pastora está com uma blusa branca hoje, precisa então de muito cuidado, né, meu bem? Você que é mulher sabe que precisa de muito cuidado para manter uma roupa branca. E até para lavar, porque se você lava uma roupa branca de qualquer jeito, mesmo sozinha ela vai amarelar. Então, nossas vestes têm que ser limpas de forma que o Senhor nos direciona, para ela ficar branquinha, branquinha. Então isso é o propósito e o processo então da excelência do Senhor na nossa vida. Uma família que não tem uma boa mordomia dos seus recursos, com certeza terá problemas grandes e efeitos então colaterais. O que significa sobre a nossa mordomia? A nossa mordomia significa o seguinte: a forma da qual nós administramos os recursos que chegam em nossas mãos. Todos nós recebemos recursos, todos nós então pegamos algo na nossa mão, dinheiro, e etc e tal. Como nós estamos administrando isso? Nós jogamos fora, nós então vivemos de uma forma dissoluta, ou nós somos bons mordomos daquilo que Deus ele tem colocado em nossas mãos? Por que mordomia? Porque nós entendemos que não é nosso, viu? Não é nosso. Deus nos emprestou. Por exemplo, eu tenho esse celular. Esse celular, Deus ele me emprestou para mim, ou seja, ele colocou esse celular nas minhas mãos. Só que se eu for uma pessoa desequilibrada e eu jogar meu celular para qualquer lugar, se eu então deixar meu celular cair em todos os momentos e destruir meu celular, eu não vou estar aplicando uma boa mordomia daquilo que Deus colocou então no meu caminho. Né? Então uma família que não tem a boa mordomia, ela então vai viver efeitos colaterais. Assim também a igreja, porque a má gestão ela prejudicará as pessoas mais cedo ou mais tarde. Porque a realização da sua visão, da sua missão, porque nós acreditamos que Deus está interessado em edificar o seu reino, e é por isso que ele vai confiar riquezas às pessoas e às igrejas que estão provando a ele que são bons mordomos e administradores então daquilo que o Senhor ele tem feito para cada um de nós. Baseado nessa situação, nós cremos como pastores que você vai ser uma pessoa que vai prosperar muito. Você recebe isso em nome de Jesus? Deus vai colocar riquezas nas suas mãos. Deus vai colocar prosperidade nas suas mãos. Mas para que essa prosperidade, essa riqueza estar nas suas mãos? Por quê? Para quê? Pensa comigo isso aí. E é justamente por isso que a organização administrativa da igreja, a família, trabalha para que seus processos sejam constantes realizados, conferidos, aprimorados ou redefinidos. Né? Contamos com uma equipe profissionalizante capacitada para que tudo seja feito com qualidade, transparência e também excelência. Reconhecemos que todo recurso financeiro recebido é fruto de corações fiéis e generosos que possibilitam a zeladoria da igreja, bem como promovem a sua expansão. O que eu creio?
Deus não precisa de dinheiro. Deus, ele é dono do ouro e da prata. Deus, ele é riquíssimo, né? Riquíssimo. Então ele não precisa de dinheiro. Ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa do meu dinheiro, ele não precisa. Porém, ele concedeu para cada um de nós então um caminho para que nós nos prosperemos, nós então venhamos a nos prosperar, a alguns até enriquecer, para que então esse dinheiro seja colocado em sua obra, para a obra ter então uma boa administração e também, né, uma expansão. Quanto disso tudo que você vê, você que faz parte do Ministério Manancial, quanto que aquilo que você vê, os prédios que nós então adquirimos nesses anos, a tecnologia, o conforto, toda a estrutura da qual nós estamos hoje, isso que nós temos hoje, quanto do seu investimento tem? Isso é mordomia. Nós entendemos que aquilo que chega em nossas mãos, que nós recebemos, precisa tocar o altar, precisa tocar a nossa família e precisa tocar a vida de outras pessoas. Se eu enriqueço só para mim, eu estou no propósito errado. Se eu desejo então a prosperidade só para mim ter um bom carro, uma boa casa, dinheiro para passear e etc e tal, eu vou estar então longe do propósito de Deus, porque a boa mordomia é colocar então um recurso no reino para que ele possa avançar. Nós estamos aqui hoje num estúdio, e esse estúdio então tem câmeras, tem computador, tem microfone, tem espaço, enfim, tem toda uma logística, tem uma pessoa que está trabalhando aqui então conosco para poder então produzir isso, que é a Rayane, tem então ar-condicionado, tem um monte de coisas aqui que precisa ter para poder nós então transmitirmos para você. Aí nós temos a internet, temos então a banda larga, temos então um site, temos então toda uma logística para que isso chegue então a você, ou seja, esse é o recurso do reino, o dinheiro do reino. Presencial, nós temos as cadeiras, nós temos então, né, a iluminação, nós temos então a multimídia, nós temos então toda a nossa logística que traz então para a vida das pessoas aquilo que elas têm colocado. À medida que eu coloco no reino, o reino de Deus ele é abençoado. Sim, eu vejo que a mordomia é uma oportunidade que Deus nos dá para nós termos um diferencial. Então a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Então, quando Deus nos dá a semente, aonde nós colocamos a semente? Faz toda a diferença. Muitas vezes as pessoas pegam a semente que Deus dá e colocam em coisas que vai destruir sua vida. Pessoas que destroem a família, destroem o seu caminho, na bebida, nas drogas, na prostituição. Então, é oportunidade. Então, é uma chave que Deus nos dá para nós entrarmos por uma porta onde nós seremos abençoados. Porque a mordomia é uma oportunidade. Sim. O dinheiro, ele é algo que Deus nos dá como uma dádiva. Deus entrega o dinheiro, fala, eu ganhei esse dinheiro porque eu sou muito bom, porque eu faço coisas muito legal, porque eu sou melhor. Não, Deus me deu essa semente para que eu seja provado, na verdade, se eu vou ser fiel ou não. Porque a Bíblia diz que faz diferença o que é fiel e o que não é fiel. Então, é uma oportunidade para nós entrarmos nesse caminho de fidelidade e mostrarmos o quanto é diferente você poder viver essa mordomia e prosperar sem dor. Porque a Bíblia diz que o pão, é melhor comer um bocado seco, né, de pão do que um pão de dores. Tem muita gente que pega muito dinheiro, mas está comendo pão de dores, não está aproveitando nada. Às vezes a pessoa pega um pouco, mas nesse pouco ela tem uma excelente mordomia. Nessa excelente mordomia, Deus está mostrando, tá vendo? É assim que eu faço com aqueles que é fiel. Eu prospero, eu abençoo. E Deus, ele permite. Porque senão Deus seria injusto em falar, eu vou abençoar esse e esse não. Porque nós olhamos e vemos diferença. Sim. Então Deus estaria sendo injusto, né? Olha lá como que aquele é diferente, como que ele tem, como que ele é abençoado, ou como esse não tem nada. Então, Deus colocou, quanto Deus colocou, não importa, não é quantidade, é fidelidade. E aí o Senhor vai abrindo as portas, Ele vai abençoando. Então aqui nesse estudo, nós temos 3 pontos importantes para nós exercermos uma boa mordomia. Primeiro ponto, os dízimos, né?
A palavra do Senhor em Malaquias capítulo 3, versículo de número 10, diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Né? O dízimo é bíblico e ele é uma ordenança do Senhor que representa então 1/10 ou a 10ª parte do seu rendimento ou do seu salário. O dízimo deve ser entregue em sinal de sua fidelidade e obediência então a Deus. É interessante perceber que o próprio Deus nos chama para fazer prova dele nessa área e vê-lo então superabundar de bênção às nossas vidas. Por outro lado, não entregar o dízimo significa estar em pecado, pois este é um mandamento bíblico e como todo pecado existem consequências negativas, que decorrem então da desobediência em não entregar aquilo que pertence a Deus. Ou seja, o dízimo ele é uma parte da nossa mordomia. Então Deus coloca 10 partes para nós. Uma parte ele requer que nós devolvemos então a ele, para a sua obra, para o sustento, para a manutenção, para a expansão da sua obra aqui nessa terra. Só que ele diz que quando nós fazemos isso, nós podemos fazer prova dele. Sim. Né? E fazer prova dele não é colocar Deus na parede e dizer assim: Deus, eu dei 10%, eu entreguei meu dízimo e agora o Senhor tem que fazer. Não, não é isso. Deus não precisa disso. Mas quando você faz, você pode aguardar, você pode esperar e você pode orar na palavra. Porque veja bem, uma pessoa que não é fiel ao Senhor, não tem como orar e falar assim: Deus, por que minha vida está assim? Por que eu estou então endividado? Por que então meu dinheiro não dá então para me pagar minhas contas? Por que então uma pessoa que não é fiel, ele não tem essa base? Não tem como você cobrar algo, não tem como você orar em algo que você não é. Porque a Bíblia diz, é claro, quando uma pessoa, por exemplo, vem nos perguntar sobre a organização financeira para adequar então as suas finanças, a primeira coisa que nós passamos é o seguinte: você tem sido fiel, meu querido? Você tem sido fiel, minha irmã? Se você não tem sido, então dificilmente você vai conseguir organizar as suas finanças, porque o devorador tem parte. Agora, se você entrar na farmácia e começar a gastar o seu dinheiro na farmácia, se o seu carro começar a quebrar, se a sua casa começar a ser danificada por todos os lados, você tem condições de chegar e dizer: Deus, eu sou fiel a Ti. Senhor, olha essa situação, repreende esse devorador, Senhor, da minha vida. Eu não aceito esse mal, não aceito essa quebradura, não aceito esse objeto quebrar, não aceito o meu carro viver na oficina, não aceito então meus filhos estarem enfermos, não aceito, né, gastar esse dinheiro na farmácia, eu não aceito, porque eu sou fiel a Ti. Compreendeu como que é a prova? Esse é o sinônimo da mordomia. Como não ser dizimista provoca um pecado, e todo pecado tem sua consequência, né? O pecado ele gera morte em áreas então de nossa vida, inclusive na vida financeira. Baseado nessa situação, você precisa olhar para você e perguntar: eu estou sendo fiel ao Senhor? Pastor, eu não sou fiel ao Senhor, mas mesmo assim eu vivo uma vida boa, eu vivo uma vida tranquila. Mas será que você já não parou para observar que você poderia estar muito mais longe? Será que você já não parou para perguntar, já que você poderia prosperar de uma forma muito grande e de repente você está impedindo a bênção de Deus chegar na sua vida e está deixando de cumprir um princípio? Seja um bom mordomo daquilo que Deus coloca em suas mãos. Devolva aquilo que pertence a Ele. A 10ª parte coloque no altar do Senhor. Tem um testemunho de um irmão e ele com certeza está assistindo essa programação junto conosco. E ele então chegou na igreja, ele tinha então vários problemas, né? Onde ele vem então de uma geração de pessoas alcoólatras e de repente ele também, né, com muitas brigas, com muitas violência em casa, com vício e etc e tal. E ele chegou, se converteu, entregou a vida para Jesus, fez então um pacto com Deus. E quando ele fez então esse pacto com Deus de entregar a fidelidade ao Senhor, fazer um propósito com Deus, Deus mudou a vida dele. Amém. Deus libertou ele do vício da bebida, Deus libertou ele do vício do cigarro e Deus tirou as brigas da casa dele.
Hoje, quando ele então recebe o pagamento dele, que ele envia o Pix então para a conta da igreja, e ele envia o comprovante para nós consagrarmos, e ele fala assim: pastor, ore pela minha vida, porque olha, eu sou feliz. Esses dias atrás mesmo ele falou comigo assim: pastor, o que eu faço é menos do que o que eu gastava nos bares, com bebida, com cigarro e etc e tal. Ó, então eu tenho certeza, irmãos, do que eu vou falar para você. Ou você entrega para Deus aquilo que pertence, ou o diabo vai roubar muito mais do que isso. Com certeza. E a gente vê os testemunhos, né? A diferença. Quando a pessoa decide ser fiel, e não é fiel, fala assim, para mim ser fiel eu preciso ganhar muito. É fiel naquilo que Deus te entrega. Que a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Então, o que o Senhor vai fazer é extraordinário, é diferente. É algo assim que a pessoa fica, né, fica estarrecida, ela fica de boca aberta, dizendo, olha só, agora eu tô diferente, a minha vida Sim. mudou. Como nós, quando nós começamos a ser dizimistas há 26 anos atrás, nosso primeiro dízimo foi R$16. Então, mas R$16 para nós tirar naquela época era algo assim que a gente sentia, porque era das contas, era contado. Só que no primeiro mês nós já vimos a diferença, que não sobrava nada, fazíamos as compras. Se nós tiramos 16 é simples, nós recebemos 160. Então, ou seja, é um valor significativo, por isso que nós sentimos para tirar. Sentíamos. Só que nós entregamos. Só que nós tivemos fé e entregamos. E no mesmo mês nós vimos a diferença de que nunca sobrava e sobrou. Foi algo assim extraordinário. E depois também, logo ele trabalhava cortando cana, ele trabalhava de baião junto com uma pessoa, ou seja, trabalhava os dois. E ele veio, no cheque dele veio a mais. Ele falou, não, por que o meu? Eu falei, você sabe por que veio a mais. Mas você lembra dessa história? Você trabalha junto com uma pessoa, faz a mesma coisa que a pessoa, só que você recebe mais do que ela. Olha que coisa impressionante. Deus é Deus. Nosso testemunho de início foi muito forte. Né? Então nós vemos a diferença mesmo. Fidelidade é algo glorioso. Nós nunca deixamos de ser. É uma oportunidade que nós temos, é uma grande oportunidade que nós temos de ser aprovados por Deus. Porque nós não estamos ali servindo Mamon, porque Mamon, ele quer reter, ele quer para ele quer que você fique preso. Não dá não, que vai faltar. Você não vai conseguir quitar suas dívidas. Mas quem sou eu para concluir algo se Deus não estiver no controle da minha vida? Nem respirar eu não posso. Então, tudo nós devemos deixar nas mãos do Senhor e seguir o que a palavra diz, que quem cumpre princípios vive promessas. Amém. Amém? Então, ou seja, a primeira oportunidade de você ser bom mordomo é você sendo fiel ao Senhor, tá bom? Segundo, é você então entregando as suas ofertas a Deus. A oferta, irmãos, ela destrava o céu na nossa direção. Existem as ofertas voluntárias, que Êxodo 25:2 diz assim: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração a compelir a dar. Diferente dos dízimos, as ofertas são voluntárias, fruto de um coração grato e generoso. Você pode destinar a sua oferta para um motivo especial, causa ou projeto específico, ou deixá-la para a finalidade de que a igreja possa considerar então a oportunidade mais necessária de aplicá-la. Em nossa igreja família, por exemplo, você pode também ofertar diretamente para a AMA, né? Nós temos a nossa AMA, que é a Associação Manancial Avance, uma associação da qual nós então ajudamos famílias com necessidades, ajudamos com roupa, com calçado, com comida, até com eletrodoméstico e eletrônico. Nós então fazemos todo um trabalho para poder então ajudar essas pessoas. E você pode estar fazendo uma oferta direcionada. De repente, você tem aí o seu ticket, né? E aí a hora que você vai gastar o seu ticket no mercado, de repente você pode comprar um alimento e trazer então na igreja. Nós temos casos de pessoas que traz, por exemplo, um macarrão, traz um óleo, traz então ou um pacote de arroz, ou um pacote de açúcar, até pessoas que chegam então a entregar uma cesta básica então aqui na igreja para podermos então abençoar a vida de outras pessoas, né? Então,
Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. A oferta é algo diferenciado que você faz, né? Agora, nós também temos outros tipos de coisas que fazemos. Por exemplo, esse mês agora de junho, nós vamos fazer uma grande reforma na nossa parte estrutural. Nós vamos fazer todo o telhado da cobertura da igreja, porque já tem um pouco de tempo, então nós vamos refazê-lo, vamos fazer telhado, vamos fazer calha, vamos fazer toda essa parte da logística de cima, adequar e organizar então iluminação, fiação e tudo mais na parte de cima. Ninguém vai ver, mas é algo que protege, é o telhado. Então, de repente, esse mês você pode fazer uma oferta especial para nós podermos então fazer isso, né? O objetivo, o orçamento desse trabalho vai ser entre 10 a 15 mil reais aproximadamente. Imagine, se nós tivermos 100 pessoas que ofertem 100 reais, são 10 mil reais que daí para a gente fazer já quase que 50% ou até mais desse projeto. Então, entende como uma formiguinha. Estou falando com pessoas aqui que de repente pode fazer muito mais. Pode entregar então muito mais, fazer uma oferta alçada, né? Tem uma história de um outro irmão que ele tinha então, ele trabalhava em um determinado serviço e ele estava desempregado, último mês de seguro-desemprego. E ele então ouviu falar sobre a oferta que quebrava a costela da miséria. Uma oferta então sacrificial de R$1.000. E naquela oferta ele pegou aquela palavra, irmãos. Olha, o salário dele, o seguro-desemprego dele era basicamente aquele valor. Ele conta esse testemunho para nós. E quando ele foi falar, alguns da família disseram assim: você está ficando louco. Ou seja, as pessoas podem achar que a pessoa está ficando louca, mas ele entregou. No que ela entregou, irmão, se você vê o que Deus fez na vida desse cara durante 2 anos, é algo absurdo. É absurdo. Pensa numa pessoa que prosperou abundantemente através então de uma semente, de uma oferta então diferenciada. Eu, por exemplo, existem várias formas de oferta. Por exemplo, existe a forma da oferta do Salmo 23. Eu geralmente quando eu faço alguma oferta assim proporcional, direcional, eu faço então essa oferta no dia a dia assim do Salmo 23, com R$23, para trazer a provisão para a minha casa. Existe, por exemplo, a oferta de R$1 por dia, que são 365 dias. Você então pode fazer essa oferta. Pode fazer a oferta então de 12 meses então no ano. Então você faz uma oferta de R$120. Ou seja, você vai fazer de acordo com sua vida, de acordo com a sua realidade. Porque talvez R$10 para uma pessoa é muito dinheiro. E talvez então R$1.000 para outra não é nada. Então, ou seja, você vai ver, oferta é aquilo que você então tira de você e coloca então no altar como um sacrifício diante do Senhor. Sim. Nós já fizemos muito isso, né, bem? Sim, oferta para trazer então algo, para resgatar então algo na nossa vida. Ofertas de resgate. E nós temos visto a diferença mesmo, porque quando nós propomos o nosso coração no altar, irmãos, não tem jeito. Deus, a Bíblia diz que ele abre as janelas do céu, né? Sim. Quando nós falamos de janela, por que nós não falamos de porta? Porque a Bíblia não fala em Malaquias 3:10 de porta. Deus abre a porta. Porque porta, nós abrimos, é aberta para nós aqui na terra. Lá no céu, Deus abre a janela. Porque a janela só tem tranca para o lado de dentro. Sim. Então, só Deus pode abrir essa bênção da prosperidade. Você pode entrar por um caminho de estudo, de diploma, de trabalhar, aí tem gente que nem vive, né? Se mata de trabalhar, não tem tempo para nada, a pessoa não consegue viver, a pessoa trabalha, né, nesse sistema de não ter tempo nem para respirar direito, tomar um café direito. Ela está ali trabalhando esgotadamente. Mas quando Deus abre essa janela, Deus nos dá fôlego, Deus nos dá direito de viver a vida e prosperar. Ele não quer que nós venhamos viver aprisionados pelas finanças. Ele quer que nós sejamos livres e desfrutamos, porque um dia nós vamos partir, vai ficar tudo aqui. Então, nós fazemos as ofertas de resgate e Deus, ele move o céu mesmo, ele abre as janelas e ele desce, porque é voluntário. O voluntariado, Deus, ele abençoa muito. Então, existe então o segundo ponto, né, são as ofertas. Então, existem as ofertas voluntárias e existem então as primícias. Provérbios 3, do 9 ao 10, diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações.
Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Né? Então, a oferta de primícia representa o primeiro e o melhor dos seus recursos. Ou seja, um dia de trabalho, o primeiro negócio que você está fazendo, algo então que represente o primeiro seu. Esses dias atrás um irmão chegou, mandou uma mensagem para mim e disse assim: pastor, eu venci mais uma etapa da minha vida, agora eu me tornei também um primiciante. Então a pessoa se torna então um dizimista, aí ele se torna então um ofertante, aí ele se torna então um primiciante, entregando então ao Senhor o primeiro, entregando ao Senhor o melhor, entregando ao Senhor então o primeiro fruto disso. Quando eu coloco o primeiro fruto nas mãos do Senhor, Ele abençoa toda a nossa cesta. Não é isso, meu bem? Sim. E terceiro ponto, então, de você exercer uma boa mordomia é sobre a gestão pessoal. Né? Lucas 6,16, versículo de número 10, assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto, então, no muito. É muito importante que alguém, que além de dizimar, ofertar e primiciar, nós também nos atentemos para a nossa responsabilidade de gerir com sabedoria e boa mordomia os 90% daquilo que Deus então permite ficar conosco, certo? Nós não podemos então viver além daquilo que Ele tem nos dado, né? Contraindo então dívidas, conquistando então aquilo que não é nosso no momento e não é para nós então no momento, estourando então o orçamento familiar, envolvendo então o cônjuge e os filhos então em situações complicadas, porque todas as vezes que você então entra numa dívida, você então envolve toda a sua família em uma situação então complicada, que eles então passam a viver de uma forma muito regrada ou até mesmo faltando algo, né? Então, se está havendo desperdício, você precisa então olhar para essa situação e cortar tudo aquilo que é supérfluo. A boa mordomia, ela também envolve a nossa gestão pessoal. Eu vejo pessoas que são fiéis ao Senhor, são dizimistas, mas quando pega então o restante do dinheiro que fica, os 90%, eles gastam de uma forma dissoluta. Eles compram o que não precisa, eles fazem de uma forma que não necessita ser feito, eles contraem dívidas absurdamente, pagam juros altos, fazem um monte de situação e de circunstância, e isso então faz com que essas pessoas tenham então uma vida completamente diferente do padrão que Deus determinou para ela. Olhe para a sua vida, tenha então um equilíbrio financeiro, faça então uma organização financeira, faça então um orçamento familiar. Por que nós batemos na tecla do orçamento familiar? Porque quem tem um orçamento familiar sabe o que pode gastar, sabe o que não pode, sabe o que pode cortar e o que não pode. De repente você está gastando demais de uma área, você precisa então cortar, você precisa então entrar nessa situação para mudar, né? Nós em casa, constantemente nós fazemos reparos no nosso orçamento familiar. Nós olhamos e dizemos assim: opa, peraí, isso aqui vamos cortar, isso aqui está demais. Isso aqui está em excesso. Isso aqui está em excesso, vamos então tirar. Não, isso aqui está faltando, vamos então melhorar essa parte na nossa vida, vamos melhorar então essa parte em nós, e assim sucessivamente. Ok? Diante dessa situação, você precisa ser uma pessoa que tenha realmente um orçamento familiar bem definido. Com certeza. Né? Um orçamento um orçamento familiar bem definido envolve aquilo que eu entrego na obra do Senhor, aquilo que eu posso gastar de forma supérflua e aquilo que então eu preciso então administrar as minhas coisas e a minha vida. Nós temos muitas aulas sobre isso, nós temos então muitos trabalhos sobre isso, e eu gostaria muito que você entendesse mais sobre esse processo, mais sobre esse projeto, né? Eu mesmo escrevi um livro chamado 52 Dias para uma Mudança Financeira. E esse livro, 52 Dias, ele vai te ajudar você tanto a organizar a sua vida financeira, mudar a sua mente,
ajustar então os seus passos, os seus pensamentos, para que você pudesse então possa viver uma vida diferenciada no Senhor. Você precisa ter uma gestão pessoal. Hoje, você se considera uma pessoa que administra bem as suas rendas, as suas finanças, aquilo que chega nas suas mãos ou não? Estamos aprendendo. Não é verdade? Estou Então, aprendendo. é uma gestão pessoal dia após dia nessa situação. Eu concluo dizendo a você, Isaías 1,19: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão então os melhores frutos dessa terra. Amém. Mas veja que há uma condição para isso. Se vocês estiverem dispostos a obedecer. E a Bíblia também diz que a obediência é melhor do que o sacrifício. Sim. Para reflexão, o que eu posso fazer hoje para aprimorar a minha boa mordomia em relação ao que Deus tem me confiado? O que você pode mudar? Estamos no início do mês. Comece fazendo então seu orçamento familiar, marcando tudo que você ganha e tudo que você gasta, para você então saber para onde realmente está indo cada uma das coisas. Sim. Nisso você já vai ter um grande avanço diante do Senhor. Para a oração, ore para que sua vida seja um testemunho vivo de que a Bíblia funciona e que seja uma oposição aos estímulos de mamão e padrões então mundanos. Ore para que a sua vida seja então realmente a carta viva de Deus. Eu vejo pessoas que falam que servem a Deus, mas vivem numa pindaíba desgraçada. Como que ela fala para o amigo dela, para o vizinho dela, para as pessoas então que estão ao lado dela, que ela serve a Deus, que é o dono do ouro e da prata, mas vive uma vida desgraçada? Falta tudo em casa. A pessoa vive uma vida então miserável. Como faz então essa situação? Esse é um extremo. O outro extremo também é a pessoa que dá-se o luxo de viver então com os prazeres de mamão. A pessoa que vive se ostentando, né? A pessoa que vive então esbanjando, mostrando então para as pessoas que têm então dinheiro, também isso Deus não aprova. Então, nem uma parte, nem a outra parte. Você precisa estar no equilíbrio, no meio, no foco, no objetivo então central das coisas e das situações. Amém. Esse é o plano que Deus então tem para a nossa vida, ok? Para aplicação, decida fazer o que nunca fez para viver o que nunca viveu. Pergunte para Deus o que Ele quer que você então experimente em um novo nível então de dependência com Ele e para Ele. Se você quiser resultados diferentes, você tem que fazer então decisões diferentes, andar de forma diferente, agir de forma diferente. Amém, com tá certeza. Bom? Para indicação, nós queremos indicar os 2 livros aqui, que eu acredito que precisa ser livros de cabeceira da sua vida. Um livro, Uma Vida Abençoada, do pastor Robert Morris. Nós temos a nossa bookstore, se você então desejar. Se você ainda não leu esse livro, Uma Vida Abençoada, é algo muito especial no Senhor, que isso faz uma grande diferença para as nossas vidas. E também 52 dias para uma mudança financeira, que é um livro então que eu escrevi, que você pode estar também aí lendo, adquirindo, para que você possa então ter uma boa mordomia, uma boa adequação, uma boa administração para a sua vida e para o seu caminho. Então, a boa mordomia, ela está baseada nesses 3 pilares, né? Ou seja, nós somos dizimistas diante do Senhor, somos então ofertantes, fazemos ofertas alçadas, voluntárias, de propósitos, de voto, de sacrifício ao Senhor. Fazemos então, entregamos as nossas primícias, sempre o melhor, mas não fazemos só isso, nós também administramos bem as nossas finanças e o recurso que fica em nossas mãos. Amém. E nós temos que aprender também a orar, né, pela nossa finança, porque pedir ideias para o Senhor. Ore pedindo ideias, pedindo direção. Às vezes você está com aquela vontade de gastar, ore. Cancele, pode ser que o inimigo está lançando aquele desejo, aquela vontade de comprar. Aguarde aí uns 2, 3 dias, ver se é aquilo mesmo que você vai comprar, para que você esteja fechando os seus gastos
não consigo ser fiel, ore. Peça, Senhor, abra aqui o meu coração, a fidelidade, que eu possa entender o propósito, que eu possa mergulhar nele. O Senhor vai abençoar você e sua casa. Nós temos falado de um videozinho que nós vimos esses dias sobre o que entra dentro de nós, né? Então, se você vê uma empresa que está recebendo madeira, que está recebendo então placas de MDF, de compensado, parafusos, cola, etc. e tal, você automaticamente deduz que essa empresa fabrica móveis, fabrica então produtos de madeira. Você não vai deduzir que ela produz celular, computador, pneu, etc. e tal. Porque o que entra representa então o que sai, né? Ou seja, apresenta o que sai. Em nossa vida é a mesma coisa. Se você ficar deixando com que entre na sua mente, no seu coração, pensamentos negativos de que eu não posso, eu não consigo, eu não sou, é assim que você vai sair lá na frente, você vai sair um derrotado. Mas se você deixar com que pensamentos de vitória, de processos de bênção, de multiplicação chegue na tua vida, assim também acontecerá com você. Você será uma pessoa diferenciada. Por isso que é necessário você ouvir, por isso que é necessário você assistir, por isso que é necessário você então permitir com que entre dentro de você informações como essa que eu vou acabar de falar com você e profetizar sobre a sua vida. A Bíblia diz que os nossos olhos ainda não viram. Com 43 e 44 anos, nossos olhos já viram muitas coisas, mas a Bíblia diz que os nossos olhos ainda não viram. Amém. Os nossos ouvidos ainda não ouviram. Amém. Olha que nós já ouvimos tantas coisas, hein? Mas os nossos ouvidos ainda não ouviram. Ainda não chegou no nosso coração. Amém. Aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que buscam e que temem então ao seu nome. Amém. Diante dessa palavra, eu quero te dizer que você irá colher o sobrenatural. Glória a Deus. Você vai viver de uma forma que os seus olhos ainda não viram. Você vai viver de uma forma que os seus ouvidos ainda não ouviram. E você vai viver de uma forma que ainda não chegou no seu coração. Porque Deus tem prazer em cumprir a sua palavra. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Então, receba essa palavra da fé. Seja um dizimista, seja um ofertante, seja um bom mordomo, e você vai desfrutar de todos os presentes que Deus tem para a sua vida. Amém. E para a sua Glória a família. Deus. Eu quero orar com você. Quero abençoar a sua vida nesse momento. Se você estiver com um processo na justiça, faça um voto com Deus agora. Faça como Jacó: Senhor, se o Senhor abrir essa porta para mim, eu vou entregar o dízimo na sua casa. Se você estiver desempregado, faça um voto com Deus agora: Senhor, se o Senhor abrir a porta do trabalho para mim, eu vou entregar então meu dízimo. Vou ser fiel ao Senhor. Senhor, eu estou passando por essa situação, tenho esse dinheiro para me receber, esse dinheiro não vem. Se o Senhor fazer isso acontecer, eu vou então ser fiel ao Senhor. Seja como então Jacó. Faça da maneira que ele fez e você vai ver Deus mudar a sua vida. Você tem um vício? Talvez você tenha um vício da bebida, do cigarro, das drogas. Faça um voto com Deus agora de devolver na casa do Senhor aquilo que você gastava de cigarro, de bebida ou de drogas, de jogo, de prostituição, que seja o que for. E você vai ver o que Deus fará com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Amém. E com a sua história, em nome de Jesus. Queremos orar com você e abençoar a sua vida de uma forma especial, pois o plano que Ele tem, o plano que o Senhor tem, o processo que o Senhor tem para as nossas vidas é algo grande e extraordinário. Pai, aqui nós estamos, Senhor, neste momento, nesse sacerdócio, e eu quero orar, meu Deus, Senhor, pela vida dos seus filhos. A sua palavra nos diz para nós sermos bons mordomos
Então que nesse momento, Senhor, nós possamos, nós ter nosso coração circuncidado, Senhor, a isso. Aqueles que não são fiéis a Ti, Senhor, que possam decidir ser fiéis a Ti. Aqueles que ainda não ofertam, Senhor, e não primiciam, que eles possam, Senhor, meu Deus, fazer as suas ofertas, meu Deus e meu Pai, seus votos, os seus propósitos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o espírito de mamon que prende essa área da vida dessas pessoas. Também, meu Deus, eu oro que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê habilidades para que os seus filhos possam administrar bem os seus recursos, aquilo que fica em suas mãos. Em o nome de Jesus nós te pedimos, muda essas histórias, muda essas situações e os abençoe, Pai, poderosamente. Abençoe essa casa, abençoe essa vida, abençoe essa família, abençoe essa empresa, Senhor. Muda a história dessas pessoas e transforme-os, Pai, poderosamente no nome do Senhor Jesus. Que a tua misericórdia e graça esteja sobre nós de uma maneira especial. Muito obrigado, Jesus. Amém. E amém. Declare aí, eu sou abençoado. Eu sou abençoada. Declare aí, em nome de Jesus, porque essa é a palavra de Deus. Nós vamos deixar para você a nossa conta. Você que deseja fazer uma contribuição, está aí a nossa conta, o nosso Pix, né, o nosso número da conta também do Banco Santander, agência 1570, conta 13.000.822, dígito 3. O CNPJ do Ministério é o 10.856.356.1000 ao contrário 85. Você pode fazer um Pix por esse número também ou pelo doimanancial@gmail.com. Você pode estar fazendo as suas doações e as suas contribuições, tá bom? Seja fiel ao Senhor, coloque então a sua vida no altar, dizime, oferte, primicie e faça uma boa gestão dos seus recursos e você vai ver a prosperidade sobre a sua vida. Amém. O Senhor abençoará a sua casa, abençoará os seus celeiros e você terá uma vida abundante em nome de Jesus. Amém? Queremos aqui te convidar você para participar das nossas reuniões. O Ministério Manancial tem o prazer de estar com vocês todas as quartas-feiras no culto então da intimidade com Deus. Uma palavra então direcionada para te levar você mais próximo em Deus, tá bem? 19h30. Também na sexta-feira nós temos o nosso culto do sobrenatural, uma experiência com Deus muito especial. Estamos então num projeto das causas impossíveis, onde Deus vai trazer então as causas impossíveis à tona para a tua vida. Então quarta e sexta 19h30. Sábado nós temos então os nossos jovens, galera Wake então aí no nosso espaço, fazendo então um grande trabalho diante do Senhor. E domingo temos então duas reuniões, 9 e 19h, lembrando para você que sempre o primeiro domingo, né, se você estiver assistindo esse sacerdócio na data que nós então enviamos ele, o próximo domingo então é a ceia do Senhor, né? Se você está então assistindo dentro dessa semana, é a ceia então do Senhor agora nesse próximo domingo junto conosco, tá bem? E assim juntos nós vamos mais longe, tá bom? Obrigado da sua participação, obrigado da sua audiência, obrigado por você estar aqui conosco até agora, de ter então recebido. E se essa palavra fez sentido para a sua vida, para o seu coração, deixe um comentário para nós aí nos nossos canais e também copie esse link e envie para alguma pessoa que você sabe que irá ajudar a vida delas e a família delas, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz. Vida próspera e longa na presença do Senhor. Amém? Shalom, shalom.